Olá, eu sou Samantha Lodge, professora de História aqui no Departamento de Educação da FCT Unesp, e nós estamos começando agora o Vozes de Prudente. Olá, meu nome é Elber Guedes, sou estudante de Geografia aqui na FCT Unesp, atuo como agente territorial de cultura e estamos hoje nesse programa Vozes de Prudente com o João Gabriel, que é coordenador do Coletivo de Cultura, Comunicação e Juventude do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um prazer muito grande estar aqui, queria agradecer muito o convite e estamos aí para o desafio de representar essa organização. Não, acho que é sempre um desafio para todos nós. Estamos aqui se propondo a discutir esses temas que muitas vezes não é discutido em alguns lugares, né, Samantha? A gente vem dialogando sobre esse programa há muito tempo. Mas como que foi a sua trajetória dentro da organização que você faz parte? Comenta um pouco para nós como que surgiu essa sua participação, né, dentro do movimento. Eu sou filho de assentados, militantes do MST, que fizeram parte dos processos de ocupação de terra e da política de reforma agrária durante a década de 90 aqui na região. Então eu tive uma realidade toda construída dentro desse meio, né? Eu estudei numa escola que ela fica localizada entre os assentamentos, né? Uma escola no campo. Então eu tive um contato bastante próximo com a militância do MST e sempre carreguei a identidade de ser camponês, de ser sem terra, né? Até que quando eu terminei o meu ensino médio, comecei a entrar na faculdade, eu comecei a fazer geografia aqui na Unesp, foi quando eu tive mais contato com a organização do MST em si, e aí eu passei a atuar de forma mais direcionada no MST, dentro das tarefas envolvendo a comunicação. E aí, a partir disso, comecei a me envolver em outras tarefas, comecei a participar de cursos de formação, e hoje eu estou na condição de coordenador do coletivo de juventude, mas também com tarefas na comunicação ainda, e também dentro da cultura e de toda a dimensão que é o MST. Né? Eu ia perguntar mais no sentido de o que identifica você ser jovem dentro do MST, mas você já nasceu dentro do próprio movimento, né? Sua família, seus pais, você nasceu isso, mas como que a identidade mesmo assim, né? O que é ser jovem? Como que constrói uma identidade jovem dentro do movimento que é enfrentamento de uma luta e de vários estigmas, assim. Qual que é o papel, né, da coordenação da juventude? Como que organiza esse coletivo? Quantas pessoas fazem parte da juventude hoje do movimento que é um movimento que está situado no campo? Explica um pouco pra gente sobre isso. Bom, você falou sobre identidade, né? Que eu acho que é fundamental para você entender o que é ser jovem, né? A identidade está diretamente relacionada à realidade que a pessoa vive e a cosmovisão que aquilo gera para ela como um sujeito, né? Então, dentro de uma realidade que você vem do campo, você tem simbologias e elementos que tornam parte da sua realidade que vão te transformar como sujeito do campo, né? Então, a juventude hoje no campo, ela carrega bastante dessa simbologia. E é um dos objetivos do coletivo de juventude, de organizar a juventude, um dos desafios é resgatar algumas dessas simbologias e transformar isso em uma luta mais organizada, né? Hoje no coletivo de juventude a gente tem uma representação bastante diversa de várias localidades que estão compondo esse coletivo, que é da região do Pontal, e a gente está atuando com uma perspectiva de ampliar ainda mais esse coletivo, formando e investindo na construção de lideranças para atuar nas localidades. João, e hoje, né? Como que a gente pode pensar a relação entre o campo e a cidade? Nós estamos acostumados a ver ainda uma forma muito cristalizada, né, de definição dessas relações aqui no Brasil. E uma outra coisa que acontece sempre, a gente está acostumado a ouvir uma definição dessa relação a partir de quem está na cidade. E como que a gente pode fazer essa definição ouvindo, né, a sua voz? Então, Samantha, acho que é uma pergunta muito importante para a gente entender como que funciona a nossa sociedade brasileira, né? E como que essas duas realidades, por mais que sejam
distintas, elas se difundem a diferentes processos, né? O MST hoje ele se consolidou como uma grande referência na luta organizada dos camponeses, mas também se consolidou como uma referência para a cidade, que é um diálogo que a gente vem construindo há muito tempo sobre pautas que atravessam essas duas realidades, que é a alimentação. O MST há muito tempo vem construindo uma elaboração envolvendo a agroecologia, que é uma dimensão mais ampla sobre esse tema da alimentação saudável, né? Mas que é o que vem construindo esse diálogo bastante próximo com a realidade da cidade, porque a gente tem uma dificuldade de acesso muito grande na cidade a alimentos que tenham origem de produção agroecológica, né? Orgânica. O MST é quem tem disputado esse espaço e quem tem construído alternativas nesse sentido. Então, eu vejo que essas saídas elas são construídas dessa forma, né? A gente sente, né, que há um grande impacto mesmo das relações entre o MST e a nossa alimentação, que são pouco conhecidas, né, infelizmente. E eu acho que isso tem uma relação também com a questão de preconceitos, de estigmas, né? Porque qual é a percepção que a cidade tem do MST? Você consegue falar um pouquinho sobre isso pra gente? Bom, é até um pouco difícil falar sobre isso, né? Porque o MST historicamente foi estigmatizado, né? O MST sempre carregou esse estigma de ser um movimento invasor, de ser um movimento que invade propriedade privada, enfim, que foi muito construído pela narrativa de uma mídia hegemônica, né? Que inclusive significou para o MST um atraso significativo na luta organizada. Mas hoje a gente consegue contrapor a essas narrativas com o trabalho que a gente realiza, muito trabalho de solidariedade, por exemplo. Durante a pandemia, o MST doou toneladas de alimentos para pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar. Então, o MST, com a sua própria prática, já consegue fazer o enfrentamento desse estigma que já foi colocada para nós há um tempo atrás. E hoje o MST, para além das campanhas de solidariedade, tem se consolidado como uma referência no debate sobre, por exemplo, o meio ambiente, né? O MST tem investido muito suas ações para a construção de uma agenda ambiental de enfrentamento às crises climáticas, né? A gente tem o projeto nacional com o objetivo de plantar mais de 100 milhões de árvores, né? Que é o Programa Nacional Plantar Árvores, e produzir alimentos saudáveis, né? Isso faz parte da elaboração do programa como um todo, né? Mas é uma ferramenta também do diálogo do MST para a sociedade, para dizer que o MST não é um movimento que está preocupado com invasão de propriedade privada. É um movimento social que está preocupado com os dilemas da sociedade como um todo, né? Com a perspectiva que a gente tem de futuro. E o MST está na vanguarda dessa construção, dessa relação com a sociedade. E João, você trouxe, né, os elementos da produção, principalmente da agroecologia, e como é a comercialização com a cidade, né? Porque a cidade consome muitos alimentos, e como que é essa comercialização, para você dizer um pouco para nós como que funciona, né? Bom, sobre a comercialização, sempre foi um limite bastante grande, né? Porque a agricultura familiar vive esse dilema de você participar dessa cadeia produtiva não somente como produtor dos alimentos, mas também com o papel de comercializar esses alimentos, né? Então sempre foi um limite bastante grande, não só para os assentamentos do MST, mas para a agricultura no geral. Respondendo para você, nós tivemos experiências bastante concretas de comercialização de alimentos através das compras institucionais de programas do governo federal, como, por exemplo, o PAA, que foi o Programa de Aquisição de Alimentos, que até 2017 tinha orçamento para dar conta de uma demanda muito grande na sociedade, que era famílias que tinham um cadastro no CadÚnico, que podiam acessar esses alimentos, e o governo fazia a compra direto com os assentamentos. Isso aí eliminava um outro limite muito grande nessa relação de comercialização dos produtos, que são os atravessadores, né?
Então, isso gerava autonomia para as famílias assentadas, porque elas produziam, tinham acesso direto ao recurso para a compra desses alimentos, e também auxiliava as famílias a poderem acessar esses alimentos produzidos pelos assentamentos, né? Então, as compras institucionais, elas cumpriam esse papel fundamental dessa relação de comercialização dos produtores para quem consumia o alimento no final desse processo. Mas até a partir de 2017, a gente teve um esvaziamento dessa política que desestruturou muitos desses processos, né? Porque a gente tinha muitas associações e cooperativas que conduziam esse processo e construíam uma organização interna produtiva dos assentamentos. E que isso acabou se fragilizando nesse processo de retirada do orçamento do governo federal para esse fim. E a partir daí, algumas experiências começaram a surgir, que entra dentro do conceito do Paul Singer, do Milton Santos, de circuitos curtos de comercialização. Que é o produtor, ele está em contato direto com quem consumia o seu alimento, né? Eliminando também o atravessador, né? Então, aqui na própria FCT, a gente tem uma experiência que esse ano vai fazer 10 anos, que é o projeto, aliás, Cestas Raízes do Pontal, que foi onde a gente conseguiu construir, ao longo desses anos, uma relação do produtor com o consumidor, uma relação direta de comercialização. E aí a gente tem um ganho significativo, que é um ganho político, né? Nessa construção dessa relação, porque apesar de ser uma experiência super válida, uma experiência bastante consolidada, é diferente de uma política pública, né, que tem toda uma estrutura de funcionamento. Então, essa relação ela tem se construído dessa forma de comercialização. Legal, João. Eu acho até que essa comercialização ela deve trabalhar também combatendo, né, o estereótipo do trabalhador rural, os preconceitos, né, que a cidade tem em relação ao movimento. Agora, você falou uma coisa interessante, eu quero puxar isso de volta, que é a questão de ter estudado em uma escola do campo. Fala um pouco para a gente sobre essa educação, ela está ativa ainda, né? Fala um pouquinho para a gente como que foi esse processo educativo. Então, professora, sobre a educação, eu queria poder te compartilhar uma experiência diferente, mas, infelizmente, a realidade que está colocada aqui para o estado de São Paulo, ela é bastante limitante com relação à educação do campo. Porque por mais que a escola que eu estudei, ela esteja localizada no assentamento, seja uma escola que foi construída com a demanda das famílias assentadas, é uma escola que não corresponde com a realidade do campo. É uma escola no campo, mas não é uma escola do campo. Então, todo o nosso programa político-pedagógico, todo o nosso itinerário formativo, ele estava colocado para uma realidade que não pertencia à escola. Então a gente teve acesso ao currículo paulista, que é o currículo do Estado. Então a gente não teve uma educação direcionada para a nossa realidade, que é aquilo que a gente defende, né? Que é aquilo que a gente discute enquanto MST e que a gente tenta construir nos nossos processos, né? Então, infelizmente, eu não pude viver uma realidade mais próxima da educação, mas a gente tem experiências bastante concretas dentro do MST que vão nesse sentido, né, de uma educação libertadora, de uma educação que dialogue com a realidade e que envolva o sujeito como um sujeito da educação, né? Que são, por exemplo, o Programa Nacional de Acesso à Educação, Acesso ao Ensino Superior da Reforma Agrária, que é o PRONERA. PRONERA, que é uma conquista histórica do MST, envolvendo o acesso à educação no campo. Não somente do campo, mas também a comunidades tradicionais, né? Comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, que são assistidos também pela política pública do PRONERA. E é um programa estratégico para o MST, porque envolve uma forma de educação diferente também do que é construído nas universidades, que é o tempo comunidade e o tempo estudo, né? Que é o regime de alternância, né? Porque você coloca o educando nos cursos e ele retorna para o seu território e constrói o vínculo com a sua base. Não é uma formação que é colocada depois para o mercado de trabalho, é uma formação que ela é colocada para a necessidade de onde o sujeito está inserido, que é o seu território. Então, nesse sentido, a gente tem conseguido avanços significativos do PRONERA.
A gente está tendo agora a primeira turma de psicologia lá na Universidade Federal de Mato Grosso. A gente vai ter agora também a primeira turma de educação física lá no Espírito Santo. A gente teve ano passado uma turma especial também de medicina, que gerou toda uma discussão em torno disso, né? Mas a gente conquistou essa turma de medicina e está funcionando, está sendo construído. Inclusive, foi uma das turmas que mais teve procura no Pronera. Foram mais de 1.000 inscrições para uma turma de, acho que eram 90 vagas, né? Então, existe uma demanda muito concreta de acesso ao ensino superior no campo. E que ela está sendo preenchida através do Pronera. E que a gente tem conseguido se apropriar disso e conseguido avanços significativos para o acesso ao ensino superior, que é um direito nosso, né? Porque a gente tem que ter as pessoas que entendem o campo dentro das universidades para poder depois retribuir esse conhecimento para o desenvolvimento rural, tecnológico, para a própria identidade de quem vive no campo. Porque as pessoas que formam hoje dentro da universidade são da cidade, não conhecem a realidade do campo e depois querem atuar no campo, não tem esse mesmo diálogo de vivência, de território. Então, isso é muito importante, uma política pública como essa, que trabalha, né, essa perspectiva da educação. Eu fiquei pensando, dentro desse contexto, a relação com a cultura, porque a gente fala muito sobre a cultura, mas eu acho que para a gente poder desmistificar um pouco, porque a cultura é isso, né? A cultura é uma identidade do próprio território que vocês vivem, tanto a dimensão simbólica, a dimensão cultural, da simbologia que é carregada, mas também essa dimensão econômica da produção dos alimentos que vão sendo comercializados fora do campo e que traz todo esse repertório para vocês. E aí eu queria que você tentasse trazer esses elementos da questão cultural, de como que vocês se organizam, as festividades da juventude dentro do território do MST, né? Porque hoje a gente usa muito as redes sociais, né? E vocês trabalham muito as redes sociais, eu acompanho muito as redes sociais, principalmente do MST Pontal, que está no Instagram, e como que é as organizações das grandes feiras que vocês fazem. Tem espaço de diálogo da juventude nesse contexto? Vocês são protagonista? A juventude hoje no MST é a protagonista ou não? Bom, esse é o desafio, né? A gente resgatar esse protagonismo, né? Porque, bom, sobre a cultura, né? Primeiramente, a cultura, ela tem se consolidado como um campo de disputa bastante intenso, de um paradigma que está construído para a realidade no campo, que é da paradigma do capitalismo agrário, o paradigma da questão agrária, né? A gente pode fazer esse paralelo. Porque o agronegócio ele tem se apropriado de toda uma construção de uma identidade, de toda uma cultura que é colocada para o campo, para poder vender o seu modelo de negócio, sua forma de produção. Então, quando a gente pensa na juventude, quando a gente pensa no nosso coletivo de juventude, no MST e na cultura, a partir dessa dimensão simbólica, essa é uma disputa que a gente pretende fazer. É uma disputa simbólica dessa forma de produção do agronegócio, que está sendo exportada para os assentamentos, através também da cultura, para a gente construir uma contraposição a isso, uma cultura popular, uma cultura que realmente dialogue com a identidade dos sujeitos do campo. Então, eu queria que tivesse uma elaboração um pouco mais simples e mais fácil, mas é uma construção ainda que está sendo colocada e que a gente ainda está fazendo essa disputa a partir, por exemplo, das políticas públicas que também são colocadas para a cultura, que é uma ferramenta que a gente pode se apropriar para poder avançar as nossas pautas com relação a isso, né? João, surgiu uma questão aqui. Hoje você sente, né, que a juventude do MST, ela tem trabalhado mais para ficar no campo ou para sair do campo? Você tem algum dado nesse sentido? Como que tem sido isso dentro do movimento? Bom, dados eu acho que eu não vou poder te trazer, Samantha, mas a gente tem uma percepção bastante preocupante, né? Porque a gente tem um envelhecimento das famílias assentadas e, em contraponto disso, a gente tem um esvaziamento da juventude no campo, que é justamente o debate que a gente faz com relação à produção, por exemplo.
Porque se um jovem ele cresce nessa realidade, ele vê que a sua família ali tem dificuldade para poder ter condições de subsistência, ele não vai se manter nessa realidade, ele vai procurar outros meios de poder construir autonomia e não vai ter, por exemplo, elementos com relação à identidade que vai manter ele ali, porque a gente sabe que é um processo um pouco mais profundo, né? Então a gente tem uma dificuldade bastante grande com relação à permanência do jovem no campo. A ferramenta que a gente tem para reverter essa situação de permanência no campo são as políticas públicas, né, que dialogam com uma realidade concreta da juventude. Por exemplo, muitos jovens no campo eles acabam saindo dos assentamentos para acessar o ensino superior, que foi uma realidade que eu vivi particularmente, né? Eu saí da casa dos meus pais para vir estudar geografia aqui em Prudente. Se na época em que eu prestei o vestibular eu tivesse acesso ao Pronera, talvez eu não teria saído do campo. Talvez eu tivesse continuado a minha relação com o território a partir do Pronera. Então, são ferramentas que a gente tem para poder reverter essa situação da permanência no campo. Por exemplo, que pai que não quer ver um filho formado em medicina, né? E hoje a gente tem essa possibilidade. Então, esse também é um desafio do coletivo de juventude e do MST, de fazer com que essas políticas públicas elas sejam acessadas pela maior parte dos jovens que estão assentados, das famílias, que é um desafio que a gente está tomando para esse período atual agora. O que o João está trazendo é muito importante, porque a gente está na Unesp, em Presidente Prudente, que, se eu não me engano, é um dos lugares do Pontal do Paranapanema que tem um grande número de assentamentos. E a Unesp ela tem muita relação com os trabalhadores rurais e as pequenas famílias que vivem no campo com os projetos que a universidade tem. E não sei se você fez parte de algum desses projetos que a universidade executou no território, ou se você trabalha em algum desses projetos, qual que é a sua relação? Porque é muito, muito legal isso, né? Mesmo que você não foi pro Pronera, mas você ainda está numa universidade pública que tem essa relação com o MST, porque está numa região que tem bastantes assentamentos. Então, como é essa relação sua com a pesquisa, com a extensão, né, com esse diálogo do ensino junto com o MST e o território que você vive? A Unesp é um parceiro histórico do MST. Primeiro, pela essa questão de envolver todo um trabalho dos pesquisadores para entender como que é a realidade da luta pela terra e também das famílias assentadas. Então, a Unesp se consolidou como um potencial e um grande parceiro do MST nesse sentido, né? Pelo trabalho que já foi feito há um tempo atrás e que vem ainda sendo construído. E que sempre teve uma contrapartida, né? Porque, diferente de uma pesquisa que acaba sendo construída para objetivos que acabam sendo mais individualizados, aqui na nossa região, historicamente, houve uma contrapartida por parte dos pesquisadores, né? A gente teve, por exemplo, uma turma de Pronera em geografia que foi muito impulsionada, muito organizada a partir dessa relação com o MST, né? A gente teve também um curso de especialização em educação do campo que foi oferecido para as escolas do campo que receberam os grupos de pesquisa daqui da Unesp. Então, a nossa região tem essa particularidade bastante interessante, que é essa relação com a universidade, que hoje, trazendo um pouco mais para a atualidade, a Unesp tem se construído cada vez mais como um parceiro para assistência técnica e extensão rural, a partir do ProSemeia, né? Que é um projeto sendo coordenado pelo professor Kaká, mas é um projeto de extensão que abraça um pouco essa demanda da curricularização da extensão por parte da universidade e atende a demanda pelo acesso a políticas de assistência técnica e extensão rural por parte das famílias assentadas. João, tem algum planejamento para a juventude hoje? Vocês trabalham com projetos a longo prazo, pensando de modo geral na juventude do campo?
A gente tem, por parte do MST, a gente tem uma organização que privilegia esse planejamento mais a longo prazo, porque a gente tem bastante ciclos de formação, né? E a juventude, cada vez mais, vai assumir o protagonismo na condução dos processos, né? E pensando mais regional, pensando aqui na nossa região, você consegue visualizar algum desses projetos? Construção, Aqui, o que a gente tem mais a médio prazo, talvez não a longo prazo, mas a médio prazo, são os graduandos que estão se inseridos no Pronera, por exemplo, que vai ter todo um ciclo de formação e que após esse ciclo de formação retornam aqui com um acúmulo de experiências que vão projetar eles para assumirem tarefas mais em posições de liderança, né? E diante disso que você me coloca, você consegue pontuar um pouquinho quais são os desafios que nós temos para a juventude do campo? Bom, então, Samantha, os desafios eles são múltiplos, né? A gente tem uma conjuntura bastante problemática com relação à participação da juventude como um todo. E é um problema que não só a juventude do campo passa, mas a juventude também de outras realidades, né? A gente tem, por exemplo, uma dificuldade bastante grande de articular a própria mobilização da juventude para participar das nossas atividades, né? Que às vezes busca outras formas de subsistência que dificultam, por questão de agenda, questão de tempo, construir e se envolver nas formações do próprio MST, né? É que hoje a juventude mesmo está cooptada pelo mercado de trabalho. Por exemplo, a jornada de trabalho exaustiva, que mesmo que seja jovem do assentamento e hoje está fazendo uma universidade, ele tem que ter dupla rotina, tripla rotina para poder dar conta. Então isso talvez seja uma dificuldade muito grande. E pensando nesse sentido, como você, enquanto uma pessoa que está à frente da coordenação, poderia discutir essa questão da importância da juventude nesse processo, né? A importância da juventude trazer essa retomada, de participar, qual é a importância, qual mensagem você deixaria, né? Inclusive pode até direcionar, assim, qual mensagem você deixaria para esses jovens, né? Entender que a gente precisa de ter participação, a gente precisa assumir o protagonismo, porque senão a gente sempre vai ser o jovem que está ali, que não tem responsabilidade, que não está trabalhando dentro desse processo formativo, e ao contrário, né? Tá certo. Bom, apesar de haver muitas dificuldades e muitos limites com relação à nossa atuação, eu ainda consigo ver com bastante otimismo, porque as saídas que nós tomamos enquanto MST e também enquanto campo progressista, elas trazem bastante perspectiva de envolvimento da juventude na condução dos processos de formação. Eu acho que só a luta organizada que é a ferramenta para a gente poder avançar nas nossas pautas, para a gente poder construir uma perspectiva enquanto sociedade de avanços, né? Não adianta a gente também esperar que o jovem parta disso de forma individualizada. Não, isso tem que ser construído e construído de forma coletiva. Sim, porque historicamente a juventude nunca foi convidada. Ah, vem aqui fazer a programação de determinada coisa. A juventude sempre tem que se organizar e sempre tem que se colocar à disposição para poder enfrentar esses desafios. E hoje a gente está tendo a oportunidade de poder falar sobre isso de forma mais aberta, com as oportunidades que a gente tem. Bom, eu só queria fazer uma observação enquanto professora de história, porque muitas vezes, né, nós ouvimos falas preconceituosas em relação ao movimento dos trabalhadores sem terras, e nós temos que entender que a formação do nosso país, a formação do Brasil desde o período colonial, ela foi uma formação de grandes latifúndios, e essa elite latifundiária, boa parte dessas famílias, elas permanecem ainda com seus latifúndios e comandando, né, todo esse setor do agronegócio. Então, nós temos um problema de formação que precisa ser revisto com urgência. Então, quando nós estamos falando, né, de reforma agrária, quando nós estamos falando do movimento dos trabalhadores sem terra, nós temos que pensar que esse país ele foi construído com base na desigualdade, né, na não distribuição de terras e num sistema que cria, né, todo um grande mercado
fazendo com que as desigualdades sociais permaneçam de uma maneira muito forte. Então, acho que isso é interessante a gente pensar de uma maneira muito reduzida e muito sintética, mas para aquelas pessoas que ainda têm preconceito, que elas possam entender, né, toda essa ação que é feita nos movimentos do campo, nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas, por uma outra perspectiva. Bom, é isso, né? Acho que a gente finaliza esse primeiro episódio, né? Discutindo a cidade, o campo, a juventude, cultura. E antes de terminar, vamos só falar uma coisinha. João, o que você queria que a gente tivesse perguntado, que a gente não perguntou? O que você quer falar que você não falou? Fica à vontade para a gente fazer esse encerramento depois. Nossa, não esperava. Eu ia falar isso mesmo que eu lembrei. Não, eu acho que talvez faltou falar um pouco sobre a importância da comunicação, ainda mais tratando de juventude, né? A comunicação ela é uma ferramenta bastante estratégica para a juventude se apropriar e fazer a disputa das narrativas, né? E uma comunicação não colocada como uma agência de publicidade, mas uma comunicação que atenda à dimensão de informar, mas também de formar a nossa militância, né? Então, comunicação também é um elemento de centralidade para a juventude, é um desafio para a juventude se apropriar e construir cada vez mais. A gente finaliza esse episódio, né, da gravação do Vozes de Prudente com esse tema da cultura, juventude, cidade, campo, a educação. Agradecemos muito a presença do João, a disponibilidade, né, de ter vindo aqui, disponibilizado o tempo e conversado. E é isso. Acompanhe os próximos, né? A gente vai ter aí várias outras vozes de Prudente para poder vir conversar com a gente sobre essa importância. Obrigado, Samantha, né, por ter aceitado, e João também por ter aceitado, e vocês fazem aí suas considerações finais, e é isso. Bom, queria agradecer o convite, professora Samantha, o Elber, parabenizar pela iniciativa e agradecer também pelo espaço, porque é sempre importante a gente ter espaços para poder dialogar sobre questões que nos são importantes, né? Eu agradeço também e convido você, se você tem algum tema que quer ver aqui no Vozes de Prudente, se você tem indicação de alguma pessoa para vir aqui conversar conosco, por favor, aqui na descrição vocês vão encontrar como entrar em contato e nós queremos ouvir vocês também. Muito obrigada, João. Obrigada, Elber.